Olá, sou Paulo Eduardo e nós chegamos para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo novamente. É sempre bom ter a sua companhia aqui. É bom saber que você está aí do outro lado. Eu gosto sempre de pedir logo no início do vídeo, se você não é inscrito do canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. Se você já está por aqui há algum tempo, deixe o seu joinha e faça o seu comentário, nem que seja um amém, mas deixa aí para interagir conosco. É importante saber que você passou por aqui. Vamos lá para o nosso estudo bíblico, mais um estudo aqui que estamos fazendo na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Vamos lá? Muito bem, nós estamos estudando o capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Gálatas já há algumas semanas percorrendo aqui. Paulo está tratando um assunto, às vezes até repetitivo, mas necessário para nós que estamos estudando aqui, porque nós queremos seguir a mesma linha de raciocínio do apóstolo Paulo ao escrever a carta, e o meu objetivo aqui é esmiuçar para que nós possamos compreender da melhor forma possível. Paulo está falando aqui da lei, da promessa, trazendo para aquela igreja que estava sofrendo com os ataques dos judaizantes. Aquelas igrejas da região da Galácia estavam sendo atacadas por falsos mestres, ensinando a necessidade de voltar para a lei, querendo trazer costumes da lei para serem auxiliares na justificação, deixando a promessa de Deus. E Paulo traz isso para eles. A partir do versículo 21 do capítulo 3, o argumento de Paulo é que a lei ela não contradiz a promessa. Antes, coopera com ela, ajudando a cumprir o seu propósito pela qual foi passada, não é? Apesar da lei e da graça serem opostas, e nós já estudamos aqui em estudos anteriores, elas também se complementam. A lei cumpre o seu papel no propósito de preparar o homem para receber a promessa. A lei toma o pecador, nós já falamos isso aqui, não é? A lei toma o pecador pela mão e conduz ele até Cristo. A lei, ela não tem poder de oferecer vida, mas ela prepara o homem para receber a vida. Verso 21, Paulo diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Irmãos, nós já falamos que a lei ela não pode justificar o pecador porque ela não pode dar vida. Mas muito pelo contrário, ela produz morte. E por que nós falamos que ela produz morte? Porque ela revela o pecado do homem, ela revela o pecado. E o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Lá em Ezequiel, capítulo 18 e 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ainda nós temos lá no capítulo 3, no versículo 10, diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Também diz em Deuteronômio 27 e 26 as mesmas palavras. Praticar a lei. Irmãos, a lei é mandamento gravado em pedras, fora do homem, e não tem nenhum poder de capacitar o homem. A lei, ela exige obediência, ela foi posta e precisa ser obedecida, ela não oferece nenhuma ajuda ao homem para obedecer. É esse e tem que ser assim. E o homem imperfeito que é não conseguiria jamais cumprir toda a lei. Então a lei ela não tem poder para dar vida. E eu preciso afirmar aqui, não que a lei seja imperfeita, não é? É que ela lida com homens que são imperfeitos. A lei de Deus é perfeita, mas nós somos imperfeitos. E ao sermos confrontados com a lei, nós vemos os nossos pecados. Mas aí nós olhamos para Jesus e Jesus, sim, ele morreu comprovando que a lei de Deus jamais poderia dar vida. Ela jamais poderia justificar o pecador. Tanto a lei quanto a promessa, elas tinham as suas esferas respectivas, nenhuma sobrepunha a outra, não é? Elas não entravam em choque, porque Deus estabeleceu assim, a lei preparou o homem para receber a promessa, não é? Que o Senhor havia preparado através de Cristo Jesus. O verso 22 diz: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado,
para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, diz o versículo 22. A lei não tem poder para libertar o pecado, mas prepara o homem para o libertador, que é o Senhor Jesus. O papel da lei não é justificar, o papel da lei não é remover o pecado, mas o papel da lei é revelar o pecado, não é declarar o homem justo. O papel da lei não é falar que o homem é justo, mas deixar o homem consciente da sua culpa. Não é? E a Escritura, ou a lei de Deus, revela de uma forma totalmente irrefutável: o homem é transgressor da lei. Todos estão debaixo do pecado, preso no pecado, sabe? Acorrentado. E Paulo resume isso lá em Romanos 3:23, que a gente sempre fala: todos pecaram. Então, através da lei nós somos confrontados. Olha aqui, todos pecaram. Nós sabemos o que é a lei perfeita de Deus e sabemos quem nós somos. Então, a lei não nos torna pecadores, mas a lei revela o quão pecadores nós somos. Ela revela o homem. Quando o homem olha para a lei de Deus, para as Escrituras, ele vê que é pecador, ele tem consciência que está perdido e carece desesperadamente de um Salvador. É por isso que é triste um evangelho apresentado sem confrontar o homem. Um evangelho muitas vezes anunciado que não mostra que o homem é pecador, ele não vai cumprir o seu propósito. O homem precisa chegar-se a Deus, chegar-se a Cristo rendido, desesperado, sabendo que é um pecador perdido. E por isso precisa de Cristo, precisa da salvação. Somente um homem ciente da sua culpa vai buscar um Salvador. Versículo 23 do capítulo 3 de Gálatas diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. A lei manteve o homem na prisão até mostrar a porta de escape. No período da lei, o homem estava ali preso, aguardando, não é? Os falsos mestres agora, o que eles queriam? Eles estavam querendo induzir os crentes da Galácia a voltar para a lei. Mas o que é? Volta da fé para as obras da lei. Ou seja, dá uma marcha ré. O homem esteve aguardando a revelação da promessa, que é Cristo Jesus, e agora eles querem voltar, colocar o homem sobre essa tutela da prisão para a lei, onde eles já desfrutam a liberdade da fé em Cristo Jesus. Antes da fé, ou seja, antes de Cristo morrer pelos pecados, pelos nossos pecados, né? O homem ele era prisioneiro da lei. E é isso que Paulo está dizendo nesse versículo. Versículo 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A lei, irmãos, é o guardião do homem até conduzir a Cristo. A palavra aqui usada, aio, é a palavra grega, chama paidagogos, que é pedagogo, que vem de ensinar, não é? A lei é o aio, é o pedagogo, ou seja, é o guardião que prepara, que ensina o homem para ver a sua necessidade e para conduzi-lo a Cristo. Esse é o propósito da lei. Então, o que a lei fez? Ela preparou, guardou o homem, preparando, mostrando, ensinando para a chegada de Cristo. E aqueles cristãos lá, os Gálatas, estavam já desfrutando da liberdade em Cristo, mas chegava agora esses judaizantes querendo puxá-los, não é? Levá-los de volta. Que triste isso. Mas hoje existem ainda muitos assim, ainda querendo introduzir coisas da lei para a nossa salvação. O objetivo de estarmos olhando isso aqui, trazendo para a nossa vida, é para nós nos atentarmos a isso. Nós vimos até aqui que a lei não pode mudar a promessa, que a lei não é maior do que a promessa, e vimos que a lei não é contrária à promessa, que todas as duas trabalham juntas para revelar o pecador, para revelar ao pecador Cristo Jesus. Deus possa nos abençoar, abrindo o nosso entendimento, e que juntos aqui, estudando a palavra de Deus, nós possamos a cada dia crescer um pouco mais em conhecimento,
para sermos servos do Senhor que andam dentro da sua palavra, cumprindo a sua vontade para a glória dele. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Espero você no próximo estudo.